Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, sextou, 9 de maio de 2025. E também eu posso falar, voltei, né? Voltei depois de um tempo aí afastado. Tava aí resolvendo aí uns problemas, umas pendências no curso aí que eu tô fazendo. E também tava com uns problemas aí também para resolver, mas estamos resolvendo e vamos voltar aqui aos trabalhos, a gravar vídeo. E nada melhor do que falar hoje da seleção brasileira. Isso mesmo, galera, a seleção brasileira, com muita polêmica, muito problema para ser resolvido, muita pendência. O presidente atual quase sai, sabe-se lá o que ia acontecer, o STF teve que intervir, enfim. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, Everaldo Lucas Oficial, dá aquele likezinho muito massa, compartilhar com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Everaldo Lucas 07. Público do Instagram, não se esqueçam que eu sempre deixo o link lá nos stories do vídeo completo. Vamos lá, vamos falar aqui da seleção brasileira. Seleção brasileira que todo mundo já sabe, tá aí passando maus bocados pós a saída do Tite, mas sinceramente tá passando maus bocados porque quer. A realidade é essa. Porque Tite desde antes da Copa do Mundo ele já tinha informado que não iria renovar. Então a CBF já teria que ter em mente ali quem seria o próximo treinador da seleção brasileira. Ficaram dependendo de determinados treinadores, como por exemplo o Carlo Ancelotti, que talvez seja o treinador oficializado agora na próxima data FIFA, mas enquanto não é oficial, a seleção está sem treinador. E tudo isso começou, até o próprio Galvão Bueno fala que em parte ele se sente culpado, porque ele teve uma conversa com o Edinaldo Rodrigues, com o atual presidente da CBF, e demonstrou que seria interessante o nome do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, já que é um dos treinadores mais vencedores ali da Europa. Também concordo, em parte, de que caso seja um estrangeiro para assumir a seleção brasileira, que seja o Carlo Ancelotti ou o Jorge Jesus. Mas eu ainda sou defensor da teoria de que precisa se esgotar todas as possibilidades aqui de treinadores brasileiros para depois você partir para um treinador estrangeiro. Renato Gaúcho estava aí dando sopa desde o início. Renato Gaúcho já estava aí querendo assumir a seleção brasileira. E para mim, hoje seria o nome ideal para assumir. Seria o cara que ia conseguir ali conduzir as principais ações da seleção, iria conseguir unir o elenco, que isso é um dos principais fatores, iria conseguir fazer a seleção brasileira jogar, isso é fato, e não passar tanta vergonha como vem passando nesses últimos tempos. A convocação do Dorival para assumir a seleção pós o Diniz foi interessante pelo momento em que o Dorival vivia. Ganhou 2 títulos importantes pelo Flamengo, ganhou um título inédito pelo São Paulo. Então ele ganhou ali a posição por mérito. Só que o momento da seleção era para ter um treinador que tinha uma visão de jogo e uma situação tanto de defesa como de ataque um pouco mais favorável, e também de união ali do elenco. Por isso que desde o início eu sempre defendi que a contratação fosse, caso fosse de um brasileiro, que Renato Gaúcho estava à frente dos outros treinadores. Mas a CBF não consegue enxergar dessa forma. Mas voltando a falar um pouco aqui da tragédia, que é essa questão aí da definição do treinador, e isso pode afetar pra caramba o desempenho até 2026. Ficou ali aquele período para saber se Carlo Ancelotti viria ou não. Aí, quando era para assinar o contrato, o Edinaldo Rodrigues foi afastado da seleção brasileira, teve aquela questão da intervenção, e nesse meio período as coisas começaram a dar certo no Real Madrid, e aí teve a renovação. Pronto, beleza. O próprio Ancelotti fala que a pessoa com a qual ele conversou não estava mais no comando, então ele não tinha mais o que conversar com a Confederação Brasileira de Futebol. Aí quando Edinaldo volta, já não podia, no caso da negociação com o Carlo Ancelotti, já não poderia mais ser feito muita coisa.
Então era só aguardar. Mas a seleção precisava de um treinador. Por isso a contratação do Dorival, que na época foi interessante, porque conseguiu ali uma vitória contra a Inglaterra, conseguiu um empate no amistoso contra a Espanha, um empate em 3-3. E nas eliminatórias foram 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. O que pegou do Dorival foi a forma que a seleção brasileira jogou os 2 últimos jogos, principalmente contra a Argentina. Perder de 4-1 da forma que perdeu foi inaceitável. Foi inaceitável. E aí foi o que pegou. Se o Dorival perde de 1-0, mas a seleção jogando bem, 2-1, até 2-0, mas a seleção jogando bem, talvez até ele ficasse no cargo. Mas acho muito difícil, porque surgiu rumores de que antes dessa última data FIFA, a CBF já estava iniciando negociações com o Carlo Ancelotti. A crise do Real Madrid está um pouco pesada, então eles se aproveitaram dessa situação para poder ali abrir negociações. E o Carlo Ancelotti, óbvio, que tem interesse em treinar a seleção brasileira. Isso é fato. Ele gosta de jogadores brasileiros, ele gosta da seleção brasileira. Só que ele também não quer pedir para sair do Real Madrid. Porém, as coisas foram acontecendo. Por exemplo, o Jorge Jesus já tinha também deixado claro que se for para assumir a seleção brasileira, ele pediria para sair do Al Hilal. Ele só pediu um prazo ali, que era para terminar a Champions Asiática, mas ele foi demitido. E aí surge mais uma crise no Real Madrid, que são as derrotas, a eliminação na Champions e a derrota agora para o Barcelona na Copa do Rei. Aí é onde o bicho pegou, porque o Florentino Pérez ainda, para meio que ali travar a negociação entre CBF e seleção e o Carlo Ancelotti, ele ainda ia tentar dificultar um pouco mais essa situação. Talvez até segurar o Carlo Ancelotti para ele cumprir o contrato até 2026. Mas por conta dessa última derrota aí contra o Barcelona pela Copa do Rei, eu acho que o velho ficou pé da vida, ficou pistola. E os jornais e a imprensa espanhola afirmam que o Carlo Ancelotti só permanece no cargo a depender do resultado do próximo jogo agora contra o Barcelona. Só permanece no cargo até esse final de semana, mas talvez ainda conclua o Campeonato Espanhol, talvez ainda termine a La Liga para depois ele ser dispensado. Mas o anúncio talvez seja feito após o jogo agora contra o Barcelona. Inclusive até já há rumores de que ele já se despediu de jogadores, já conversou com alguns jogadores da seleção brasileira. Então tudo indica que realmente a confirmação aí para a CBF oficializar o Carlo Ancelotti está cada vez mais próximo. E aí fica o seguinte questionamento: será realmente que era necessário vir logo de imediato um treinador estrangeiro? Será que, por exemplo, um treinador brasileiro como Renato Gaúcho não conseguiria resolver o problema da seleção? Parte da imprensa está dividida. Uma parte acha que seria interessante um nome estrangeiro, até porque a maior parte dos jogadores brasileiros que estão na seleção brasileira jogam na Europa. Não só jogam na Europa, como praticamente tiveram sua formação na Europa. Então é isso que eles defendem, porque o treinador estrangeiro ele já tem um certo padrão europeu, e aí vai facilitar pra caramba também para esses jogadores acabarem entendendo ali o padrão do jogo. Porém, eu também entendo que o Renato Gaúcho conseguiria unir tanto os jogadores que estão na Europa como os jogadores que estão presentes aqui no Brasil, conseguiria fazer uma seleção ainda mais forte para poder disputar qualquer tipo de campeonato. Então acho que aí acaba pesando um pouco. E tem um outro detalhe: caso o Carlo Ancelotti
negue a oferta da CBF, vai ser por alguns motivos. Então, não iremos nos surpreender caso a CBF não consiga fechar com o Carlo Ancelotti. E os motivos são: primeiro, a esposa do Carlo Ancelotti tem um certo receio desde quando a casa deles foi invadida, quando ele treinava o Everton. Então ela tem um certo receio de vir para cá, para o Brasil, mas que esse receio, segundo alguns rumores, já tá um pouco que superado, até porque ela já fez algumas citações aí sobre o Brasil. E o outro motivo é uma oferta praticamente irrecusável do próprio Al Hilal. A oferta é de aproximadamente 11 milhões de reais por mês, livres de impostos. Enquanto a oferta aqui da CBF é de 5 milhões de reais, eu só não sei se é livre de impostos ou não. Então, caso o Carlo Ancelotti não venha para a seleção, também não ficarei tão surpreso como foi da outra vez. Até porque da outra vez o presidente da CBF afirmou, assumiu e tudo, só que teve todo aquele problema lá da intervenção na CBF, que atrapalhou bastante ali a negociação com o Carlo Ancelotti. Então, vamos esperar, vamos aguardar o que vai acontecer nesse jogo entre Real Madrid e Barcelona, para saber se o Carlo Ancelotti fica até pelo menos finalizar a Liga, ou fica só até esse jogo, se o Florentino Pérez vai segurar um pouco. E ainda tem a informação também de que o possível sucessor do Carlo Ancelotti no Real Madrid seja o Xabi Alonso, esse mesmo que foi campeão agora pelo Leverkusen, lá na Alemanha, um título inédito para o Leverkusen. Então ele está aí sendo cotado para assumir o Real Madrid no lugar do Carlo Ancelotti. E o Real Madrid tem essa pressa porque o Real Madrid vai usar o Mundial de Clubes como pré-temporada para esse novo treinador já formar o próprio time dele, já deixar ali mais ou menos o padrão de jogo para o início da temporada agora, no segundo semestre. E é isso, galera. Vamos aguardar os próximos capítulos aí da seleção brasileira. Vamos torcer para que as coisas andem, vamos torcer também para que a seleção consiga ir para a próxima Copa do Mundo, independentemente de qual treinador venha para a seleção, se é o Carlo Ancelotti, se é o Jorge Jesus, se é o Abel Ferreira, que também está sendo cotado, ou se é o próprio Renato Gaúcho, que é o meu preferido. Esse que é o detalhe, eu preferia o Renato Gaúcho. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam lá de me seguirem no Instagram, EveraldoLucas07, dar aquele likezinho muito massa. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e valeu!